E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Fernando. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre das partes mais importantes do equilíbrio ácido-base, que são os tampões. A importância dos tampões, né, das soluções ou soluções tampão é tão grande que a gente é complicado a gente falar que sabe falar de ácidos e bases, mas não sabe falar de tampão, sabe? A gente precisa de complementar o nosso estudo, então, com essa parte 6 sobre tampões. É a nossa penúltima aula sobre o equilíbrio ácido-base, ainda tem mais um tópico, uma aula, né, além dessa aqui, mas essa é uma das mais importantes, se não do curso. O que a gente vai ver aqui nesta aula, né? Não sei se vai dar uma aula só ou duas, vou ver como é que eu vou dividir isso para o vídeo não ficar muito grande. A gente vai ver algumas definições, tá? Composição, qual que é a finalidade de uma solução tampão. O TSE, lógico, não pode faltar, né? O tratamento sistemático de equilíbrio, para a gente calcular o pH de tampões. Então a gente vai ver uma equação geral para tampão. Depois a gente vai ver que essa equação geral, na verdade, ela serve não só para os tampões, mas também para os ácidos, para as bases. Vai ser bem legal. Apesar de ser cúbica também, a gente não poder utilizar ela para fazer conta numérica, né, com valor numérico no papel, fica complicado. Mas a gente vai trabalhar também com a equação mais famosa dos tampões, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Equação para a faixa ácida e equação para a faixa básica, que são aquelas equações que a gente tem que lançar a mão delas para achar algum pH, algum, né, concentração, né, com valor numérico, mesmo quando a gente não consegue utilizar essa aproximação aqui, que a gente chama, que será esse nosso segundo caso aqui. A gente vai ver os efeitos da diluição e da adição de ácidos ou bases fortes. Isso aqui tem a ver com a finalidade do tampão. Então, já que ele vai ter essa finalidade, a gente vai estudar o que acontece, como que é esse efeito aqui, tanto da diluição quanto das adições aqui de um ácido e de uma base. A gente vai falar um pouco também da capacidade tamponante, não entrar muito a fundo. Também existem os tampões polipróticos. Então, a gente vai ver que é bem semelhante aí quando a gente passa de ácidos monopróticos para polipróticos, a gente também tem esse aspecto aí, a gente consegue fazer uma comparação aí bem legal. E o preparo de tampão também, que não pode faltar, pelo menos um exemplo pequeno, né? Pode ser que vocês, na vida aí profissional de vocês se deparem aí com esse desafio de ter que preparar um tampão. Então é bem legal. Então, dessa forma, o curso fica bem, de certa forma, completo, né? Não dá para a gente aprofundar em tudo. A parte que eu aprofundo mais um pouco é realmente do cálculo dos pHs aqui. Então, vamos lá ver o que vai dar. Bom, a solução tampão, né, é uma solução de um sistema de par ácido-base conjugado. Eu preciso de ter um sistema naquela solução, normalmente aquosa, né, que seja um par ácido-base conjugado. E esse sistema ele é muito resistente a variações de pH, tanto quando ela é diluída. Tá? Essa aplicação aqui, na verdade, é mais uma consequência, mas a principal finalidade para isso é para ser resistente a variações de pH quando é acrescida de ácidos ou bases. Então a gente acrescenta, a gente pode adicionar um ácido, uma base, né, tanto faz, ou mesmo diluir também, né, isso aqui acaba sendo uma consequência, numa solução tampão. E o pH não varia tanto quanto se o sistema não fosse tamponado. Então, se eu tenho um sistema que não é tamponado, por exemplo, uma água, né, e a gente adiciona um ácido nessa água, né, nesse volume, nesse corpo de água, o pH a gente espera que vai alterar ali consideravelmente em função dessa adição aqui. Se for uma solução tamponada, não acontece isso, a variação de pH é muito pequena. Tá? É o que está escrito aqui. As variações de pH ocorridas nas soluções tamponadas são muito menores quando comparadas àquelas nas soluções não tamponadas. Por isso, os tampões são preparados e utilizados para manter o pH estável. Muitas pessoas falam que é pH constante e tal, mas na verdade é o pH estável, tá? Um termo mais adequado, porque ele varia muito pouco, mas varia.
durante algum processo. Então isso é muito utilizado tanto na indústria química, a indústria de alimentos, laboratórios. Você quer fazer uma reação química, ela depende do pH e às vezes o seu produto, o seu reagente, ele consome ou produz, né, altera o pH, e isso é ruim para a sua aplicação. Então você precisa de manter o pH estável. Então uma ótima aplicação seria fazer essa reação no meio que seja tamponado, tá? Isso para sistemas não biológicos, para sistemas biológicos, né, nos seres vivos, vegetais, nos seres humanos, né, no reino animal, o pH é muito importante, o controle do pH. E esse controle normalmente é feito através de tampões, tá? Então o próprio sangue, por exemplo, é um exemplo clássico, né, a gente falar do sangue. Ele tem vários compostos ali que eles acabam atuando como tampão. Tá? Tem muitos aminoácidos, o sangue, por exemplo, tem o tampão do carbonato, o tampão fosfato, então são várias, inclusive mais de um sistema tamponante num sistema biológico só. Isso existe também, mistura de vários tampões, tá? Todos eles ali tentando manter o pH. Então, assim, se a gente pode ficar horas falando aqui de aplicações dos tampões, tá? Tanto para meios biológicos quanto para processos químicos, né, industriais, farmacêuticos. A gente pode ficar horas falando disso aqui. Então, para quem quiser estender um pouco mais nessa parte, aí, a gente pode ver, conversar depois, algumas situações aí para a gente aprofundar mais nessas aplicações aí. A constituição do tampão, tá? É uma solução moderadamente concentrada. A gente vai trabalhar um pouco essas concentrações ainda para a gente entender melhor que concentração que tem que ser essa. De um ácido forte e de uma base forte, com pH mais extremo. Tá? Essa primeira constituição aqui a gente não vai abordar nesse curso, embora isso seja também um caso de um tampão. A gente não aborda isso aqui mais nesse curso. O que acontece é quando você tem um pH muito extremo, mesmo tendo um ácido forte, uma base forte, você consegue ter um sistema tamponante também. O sistema que a gente está mais preocupado nesse curso é esse aqui, de uma mistura de um par ácido base conjugado, também tem uma certa concentração, ela precisa de ser moderada, tá? De um HA e um A-, tá? Pode ser, por exemplo, aqui um ácido acético e acetato, precisa de ser ácido base conjugados aqui, ou B, HB+, tanto faz o modo como a gente está trabalhando com esse sistema ácido base, tá? Tanto faz se ele é HA-A- ou B, HB+, né? Cujas proporções estejam entre 1 para 10 e 10 para 1, de um para outro aqui, tá? É isso aqui que eu estou falando, ó. Então, quando a gente divide, faz essa razão aqui da forma mais desprotonada sobre a forma mais protonada desse sistema ácido-base, aqui tem monoprótico, né? Essa razão precisa de dar um número, né, entre 0,1 e 10. Por exemplo, 2 por 2, né? 0,2 por 0,2 mol por litro. Então a gente tem a razão disso aqui é 1. E 1 está entre 10 e 0,1. Tá? Já é um exemplo aqui de concentrações relativas aqui. É isso que está falando. Tá? Tanto faz se HA ou o sistema B, né, com B. Por exemplo, uma mistura de uma solução de ácido acético, que é um ácido fraco, a 0,1 mol por litro, e acetato de sódio. Então a gente tem esses dois componentes aqui em uma concentração mais ou menos elevada aí de cada um. Um deles então é 0,1 mol por litro e o outro é 0,08 mol por litro. Tá? Essas concentrações não precisam de ser idênticas, mas elas precisam de ser, igual no slide anterior aqui, entre 0,1 e 10. Tá? Então se a gente dividir um valor por outro, aí a gente vai achar algo dentro daquela proporção ali, daqueles limites. Então esse aqui é um tampão, que a gente chama, né, ácido acético acetato. O ácido acético acetato são um par, eles formam, né, um par ácido base conjugado. Precisa de ser conjugado, ok? Um exemplo de um tampão do tipo B, HB+, é o clássico, a clássica amônia, né, o tampão amônio-amônia. Eu sempre coloco aqui o mais protonado na esquerda, né, o ácido na esquerda, e o mais desprotonado à direita. Então,
para a gente ter um critério aí para montar. Também é um par ácido-base conjugado, tá bom? Outro exemplo aí. A gente vai ver bastante exemplos aí. O funcionamento do tampão, isso aqui também, já que, para que serve, né? Como que ele funciona para ele manter o pH mais ou menos ali estável, né? Quando a gente adiciona ácido ou adiciona uma base. Então a gente vai considerar uma solução tampão constituída de um par ácido-base conjugado, pode ser o tipo HAA-, né? Que é o caso do ácido acético acetato. E aí ele tem essa equação aqui de equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio. Isso aqui, se a gente olhar, aparentemente é uma reação da dissociação ácida do HA, né? Gerando A- e H3O+ em meio aquoso aqui. Essa reação 1 aqui. A diferença disso aqui num sistema mesmo, né? De sistema ácido-base aqui, para um tampão é o que eu tenho. Além de muita quantidade de HA, eu tenho muita quantidade de A-. Se eu tenho apenas HA, se eu apenas dissocio um ácido, a minha quantidade pelo ácido ser fraco, eu vou gerar pouco A-. Só que quando eu tenho duas fontes, né, uma fonte de HA e uma grande fonte de A-, por exemplo, um sal básico, né, que poderia ser um sal básico, um acetato de sódio, por exemplo, aí a coisa já muda. Então eu tenho muita quantidade de HA e muita quantidade de A- em relação aí dentro daquela proporção. E aí, se for adicionado um ácido, por exemplo, seja ácido forte ou fraco, tá? Isso vale para ácidos fracos também. Nesse curso a gente vai trabalhar com ácidos fortes. Para a gente fazer o TSE e tal, a gente vai trabalhar com ácidos fortes, porque a gente fica com uma... É um pouco mais simples de trabalhar isso aqui no TSE, mas é possível fazer para ácidos fracos também, tá? Então o meu tampão é um sistema ácido-base conjugado. Então tanto o ácido quanto a base conjugada, eles precisam ser fracos, tá? É um sistema de ácido-base conjugados e isso tem que ser fraco. Tanto é que a gente tem um Ka, tem um Kb para trabalhar. Aquilo que a gente está adicionando, né, que é o ácido ou a base, ela precisa de ser forte aqui nos nossos tratamentos dessas aulas aqui. Não que eu não possa adicionar um ácido fraco no tampão, também pode. E aí quando a gente adiciona um ácido, o que vai acontecer? Por exemplo, o HCl, quando a gente adiciona o HCl, né, no meu sistema que está tamponado, ele quando ele entra em contato com a água, ele libera H+, e o Cl-. Isso aqui não é novidade para ninguém. Acontece que o H+, né, o H3O+ aqui, essa alta produção de H3O+ nesse meio que está tamponado, tá, que tem isso aqui também, esse equilíbrio participando aqui naquela solução, o que acontece? Se eu estou aumentando a quantidade de H+ aqui, eu estou aumentando a quantidade de H+ dessa reação aqui também, deste equilíbrio. Tá? O H+ aqui, ele participa desse equilíbrio aqui também. Então ele vai gerar um deslocamento aí desse equilíbrio. Para gerar esse deslocamento de equilíbrio, como eu estou aumentando a concentração de H3O+, o equilíbrio vai tender a diminuir essa concentração de H3O+, para tentar balancear. Para ele poder diminuir, vai ter que haver consumo de A- e produção de HA. Tá? Isso é uma consequência da adição de H+, né, vindo lá, oriundo lá do HCl. Tá? Então, resumindo, se eu adicionei um ácido forte aqui, né, no meu exemplo, na minha solução tampão, a produção, né, a geração ali de H+, vai tentar ser compensada pelo consumo de A- e produção de H+. A mesma coisa falar que o meu equilíbrio desloca para a esquerda aqui, tá? Aumentei aqui o produto, desloca para o lado dos reagentes. Beleza, isso não é tão novidade assim também, né, pessoal? E se eu adicionar uma base, aqui eu estou adicionando uma base forte, por exemplo, ela gera uma base de arrênios aqui, tá? Então ela está gerando diretamente o H-, e esse OH- ele pode reagir com o H3O+, tá? Que está participando desse equilíbrio. Lembrem-se que esse equilíbrio aqui, ó, ele é inverso, né, da autoprotólise da água. Então isso aqui é, na verdade, a constante desse equilíbrio aqui, de neutralização, né, quando ele está escrito dessa forma, da esquerda para a direita aqui, a gente chama isso de neutralização. Estou produzindo moléculas neutras de água. Isso é 1 sobre o Kw, que é 10 elevado a 14, elevado a mais 14, né, olhando daqui para cá. 1 sobre Kw. Então a neutralização ela é muito
é uma reação que ocorre muito na sua totalidade. Então, quando a gente está adicionando OH-, esse OH- consome esse H+ que está aqui, e como ele está envolvido num outro equilíbrio, que é o equilíbrio do tampão, então esse consumo de H+ aqui, o que vai acontecer com esse equilíbrio? Ele vai tentar gerar mais H+ para poder manter esse equilíbrio sendo satisfeito. Para produzir mais H+, já que eu estou consumindo H+ aqui com OH-, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ter que deslocar para a direita, vai ter que haver produção, né? Vai ter que haver o consumo de HA e produção, né? Consequentemente, também acaba produzindo a menos. Tá? Então, ó, recapitulando aqui, ó, a gente acaba deslocando então o equilíbrio para a reação 1. Se eu voltar no slide anterior, a gente vai ver que se a gente adicionar o ácido, tá? Cada vez que a gente adiciona ácido aqui, a gente está consumindo o A-. E se a gente voltar para outro slide aqui, se a gente adicionar uma base, a gente está consumindo o H+ aqui, então a gente está consumindo, consequentemente, o HA. Por isso que o meu tampão precisa ter muita quantidade tanto do HA quanto do A-, tá? Porque eu posso adicionar tanto uma base quanto um ácido naquele tampão ali. Ele tem que resistir para as duas coisas, tá? Tanto ácido quanto a adição de uma base. Então ele precisa de ter quantidades suficientes aqui para ele continuar funcionando como tampão. E aí, se eu estiver trabalhando com uma base de Bronsted-Lowry aqui também, ó, essa base ela já pode consumir o H3O+ direto aqui, ó, roxinho, né? Já pode consumir direto, formando HB+ e H2O. Então é uma outra forma também da gente trabalhar tanto com ácido forte de Arrhenius, base forte de Arrhenius, perdão, quanto a base fraca aqui de Bronsted-Lowry. Tá bom? Então, o que é importante a gente ver desses dois slides é que eu estou adicionando, né, uma base e estou gerando OH-, e esse OH-, né, ou essa própria base aqui que está consumindo H+ aqui, esse OH- aqui também, eles vão estar consumindo, de certa forma, o H+. Enquanto eu tiver H+ aqui sendo consumido, e enquanto tiver um estoque, né, a gente pode chamar assim, um estoque de ácido para gerar mais H+, o meu tampão vai continuar funcionando. Então ele vai parar de funcionar a partir do momento que eu adicionar, por exemplo, aqui tanta base que não tem mais quantidade de HA suficiente para gerar o H+ aqui, para consumir o H+ pela minha base. E aí o que acontece é que começa a haver base em excesso na minha solução. Então meu tampão perdeu a função dele, perdeu a capacidade dele, e aí o pH começa, nesse caso aqui, né, se a gente continuar adicionando base, o pH aí ele começa a disparar para cima. Ok? Mesma coisa, mesmo raciocínio aqui para trás aqui na adição de ácido, tá bom? Como eu estou adicionando ácido e esse ácido aqui, de certa forma, ele está consumindo o A-, então eu preciso de ter um estoque, né, colocando entre aspas aí, um estoque de A- na minha solução. Porque a partir do momento que acaba, entre aspas, né, a quantidade de A-, a quantidade de H3O+, a concentração dispara também. E aí o pH despenca a partir daí, tá? Bom, então a aula de tampão praticamente foi essa, nesses dois slides aí. O que a gente precisa de ver agora, a gente já sabe então qual que é a finalidade, que é manter, basicamente essa, tá, do tampão, é manter o pH estável. Então, enquanto tiver quanto a quantidade de A- for suficientemente maior que a do ácido adicionado, ou enquanto a quantidade do meu ácido, né, do meu tampão, for suficientemente maior que a da base adicionada, tá? Quando isso aqui acontecer, o meu tampão vai estar funcionando. Outra coisa também interessante é que as quantidades de A- e de HA, né, ou B e HB+, né, o meu sistema do tampão, elas têm que ser mais ou menos próximas, tá? Que é o que eu falei aqui, que elas precisam de estar dentro desse limite aqui, de 0,1 a 10, tá? Razão aí na proporção. Em outras palavras, nas mesmas palavras, a gente já começa a repetir. Enquanto houver quantidades suficientes de A- e HA em solução para consumo, seja por ácidos ou para bases, né?
ou mesmo uma diluição. A gente vai ver que também que esse tampão ele acaba funcionando se a gente adicionar água também, por exemplo, né? Eu posso adicionar água no tampão e o pH também dele não vai variar tanto, tá? Isso também, obviamente, tem um limite. Não adianta eu colocar uma gota ali de um tampão lá no oceano e vai tamponar o oceano inteiro, não tem, é óbvio, né? A diluição excessiva vai ter e aí vai ter o tampão vai ter o limite. Ok? Então essa aí é a função e o mecanismo mais ou menos geral, tá? Qualitativo, só para a gente ver como que funciona o tampão. E aí a gente tem como fazer as considerações agora para o nosso TSE. O TSE, o que vai acontecer? O que a gente precisa para fazer as contas, para calcular pH, para calcular a concentração de todas as espécies aqui? O que a gente precisa de considerar? Primeiro, os nossos processos, né? Quais são os processos aqui? Se eu considerar uma mistura de um ácido fraco, H, a concentração analítica dele eu vou chamar de Ca, tá? Sempre Ca. E da minha base conjugada vai ser o A-, eu chamo ele de Cb, tá? Vocês podem até dar outro nome aí, mas eu sempre vou estar chamando de Cb. Às vezes está subscrito, às vezes eu esqueço aqui normal, tá? Mas era para ser a mesma coisa aqui. Então a primeira expressão que eu tenho aqui é da dissolução do ácido. Eu tenho um ácido aqui, pode ser sólido, pode ser líquido. Em água ele vai para o meio aquoso. Só para eu ter em mente aqui de onde que vem esse Ca. Esse Ca, que a origem dele é do ácido que foi adicionado. Mesmo que eu já esteja trabalhando com tampão pronto e tal, eu preciso de ter uma origem dele, saber de onde que ele possa ter vindo. Tá? É o meu Ca. Eu tenho a dissociação do meu sal, no caso o sal básico do meu conjugado, né? É uma base conjugada do meu ácido aqui, precisa de ser conjugado. Tá aqui o NaA, por exemplo. Normalmente é sólido esse sal, é um eletrólito forte, libera completamente aqui o sódio, por exemplo, o que é o contraíon, e o que me interessa aqui também, que é a base conjugada, perdão, do meu ácido aqui. Isso aqui é o meu Cb, tá? Que representa a concentração analítica dessa quantidade de sólido aqui, do meu sal que foi adicionado. Tem a autoprotólise da água, perdão, eu tenho a ionização ácida. Isso aqui que vai ser a equação nossa do tampão. Eu posso usar duas aqui, posso escolher uma delas. Então eu tenho a ionização ácida, tá? Essa equação a gente já conhece aqui da ionização ácida, tá? É a mesma equação, mesmo Ka aqui. A diferença é que eu preciso ter em mente que eu tenho uma alta concentração tanto do ácido quanto da base conjugada, tá? Vou ter uma alta concentração dos dois. Isso aqui que dá uma certa, digamos, uma certa inércia química, tá? Para o sistema poder resistir ao pH. O fato de ter muito dos dois aqui. Eu posso trabalhar tanto com a ionização ácida, e aí eu tenho Ka, quanto com a hidrólise básica também. E a hidrólise básica, né, seria como se eu pegasse aqui a partir do A-, que está aqui, né, a partir do sal, ele hidrolisa, tá, reage com a água aqui formando o HA e o OH-. Essas duas expressões aqui estão bem relacionadas uma com a outra. Eu posso até somar uma com a outra, que eu vou ter a autoprotólise da água, né, vou ter 2H2O, liberando o H+, H3O+, e OH-, tá? E cancela todos os outros. Quando eu somo aqui, eu multiplico Ka por Kb e tenho Kw, tá? Sai cortando todo mundo aqui, sobra apenas o H+, e o OH-. Então, na verdade, essas duas expressões elas são equivalentes e elas são dependentes uma da outra, tá? De forma que eu tenho que escolher uma delas para trabalhar. Eu não trabalho com as duas, eu trabalho ou com uma ou com outra. Qual que eu vou escolher? Aquela que for mais conveniente para eu trabalhar. Se eu estiver trabalhando na faixa básica, eu aconselho a gente a trabalhar com a incógnita principal sendo OH-, tá? Então primeiro a gente faz o TSE todo para OH- e utilizando o Kb, que normalmente aí vai ser um valor mais alto do que o Ka para quando a gente estiver trabalhando para tampões mais básicos. E tampões mais ácidos, aí a gente trabalha com, não tem por que escolher essa fórmula da hidrólise da base, eu trabalho com a ionização ácida aqui. A última que é a autoprotólise da água, todos esses equilíbrios aqui, né, tanto da ionização ácida quanto da autoprotólise da água, continuam funcionando. Tá?
Todos os equilíbrios precisam ser satisfeitos. Essa é a nossa base aí do nosso curso. A gente sempre trabalha a partir do ponto de equilíbrio. E aí, só lembrando, essa primeira abordagem nossa, que nosso primeiro TCE para o tampão, obviamente vai ser um tampão puro, né, sem adição de base ou de ácido. Primeiro a gente começa a trabalhar com tampão puro e aí a gente vai estudando a diluição desse tampão. A gente vai fazer aquelas curvas lá de pH versus concentração analítica, do mesmo jeito que a gente viu para ácidos e bases, a gente vai ver aqui também o que acontece quando a gente trabalha com diluição. Então a primeira abordagem é essa aqui. Se a gente for para o próximo slide, eu vou ver um monte de expressão, para onde a gente vai agora para o caderno, para a gente ver estas deduções aqui. O caso 1, o famoso caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, né, do professor Fernando. Vamos lá para o caderno. A primeira coisa que a gente vai fazer é a equação geral. É aquela que a gente não faz nenhuma aproximação. Tá? Então eu tenho aqui todos os meus processos, a gente já viu isso aqui no slide, tá? Vocês podem copiar aí. É importante a gente escrever cada etapa dessa aqui, porque aqui a gente entende o que a gente tem na solução, qual que é a composição da solução e qual que é a origem, de onde veio o Ca, de onde veio o Cb, de onde veio o Ka, qual expressão de ionização que eu vou utilizar, se é hidrólise básica ou ácida, igual tá aqui, tá? A autoprotólise também, que ela precisa ser respeitada, tudo bem? Então, primeira coisa, eu preciso de entender a minha solução, o que tem nela. São os meus processos aqui, tá? Então, eu tenho um processo de dissolução, de dissociação aqui, só para mostrar, né? E os equilíbrios aqui nessas duas linhas de baixo. Um tampão simples esse. E aí eu tenho as expressões. Então, eu tenho a expressão do Ka, normal, tá? Concentração de equilíbrio de HA, de H+, concentração de equilíbrio de A- sobre a concentração de equilíbrio do HA. E aqui eu já estou isolando para o H+. E aí agora eu preciso de procurar encontrar expressões aqui tanto para o HA quanto para o A-. E aí eu só vou substituir aqui e aqui. E aí a gente vai chegar numa equação muito importante para a gente. Depois a gente vai ver por quê. Então essa forma aqui que eu já deixei ela isolada para o H+, vai ser a expressão 1. Expressão 2 é do Kw, tá? Eu já isolei aqui o OH-. O balanço de cargas eu tenho, vamos lá, só olhar aqui para cima, eu tenho H+, né? Sempre H+, OH- aqui sempre tem, né? A autoprotólise aí já indica pra gente. Eu tenho o sódio, porque eu adicionei um acetato, por exemplo, né? O acetato já é um exemplo, mas aqui A- é genérico. De sódio, alguma coisa de sódio, pode ser de potássio ou um eletrólito forte qualquer, mas eu tenho um metal aqui. Tá? Eu tenho um cátion aqui que é um contraíon. Então ele está lá. Tem o Na na solução. Por isso que é importante escrever essas equações. Que mesmo que o sódio não esteja em equilíbrio com ninguém aqui, eu tenho sódio na minha solução. Se eu for calcular, por exemplo, uma atividade, uma força iônica, eu tenho que lembrar que eu tenho esse sódio aqui. Então sódio, não tem mais ninguém positivo aqui. Alguém fez um gol. Parabéns, deve ser Flamengo. Eu tenho como negativo, eu tenho o OH-, tá? Sempre tem, e o A- aqui. Essa é a minha expressão 3. O balanço de massas, eu tenho dois, eu tenho para o sódio e tenho para o acetato. Para o A-, tá? Eu estou falando acetato aqui, mas na verdade é A-, tá, pessoal? O balanço de massas para o sódio, ele está aqui sozinho, né? Não tem nada acontecendo com ele, então é só sódio, Na+ aqui. Concentração de equilíbrio do sódio é igual a, de onde que ele veio? Cb, que é o meu sal, ou concentração, pode ser CS também, tá? Eu estou chamando de Cb aqui, que é a concentração do meu sal básico. Ok? E o balanço de massas para o A-, eu tenho então ele protonado e ele desprotonado. Ok? Tem que ter ele protonado, cadê? Aqui, protonado e desprotonado. Isso aqui é um equilíbrio, eu tenho os dois presentes. O ácido é fraco e a base conjugada dele é fraca também. Então tem os dois aqui. A origem deles, de onde que vieram, né? Como que eu preparo isso, de onde que veio o HA, de onde que veio o A-, né? Eu preciso de somar, então, as duas origens. Eu tenho o A proveniente do meu ácido, tá? Que eu dissolvi para preparar o meu tampão, para gerar o meu tampão. E eu tenho o A proveniente do meu sal básico. Então eu tenho duas fontes de A, aqui e aqui. Tudo bem que aqui está protonado, tudo bem que aqui está desprotonado, não tem problema.
tá? Então os dois aqui sendo computados, ó. Então tem duas fontes deles, tudo bem? A princípio, eu não posso dizer, a princípio, mas essa seria uma das aproximações mais adiante. Mas a princípio eu não posso afirmar categoricamente que a concentração de HA, de equilíbrio, é exatamente igual à concentração analítica de CA. A mesma coisa aqui para a minha base, tá? Eu não posso afirmar isso categoricamente, que a concentração de equilíbrio do A- sozinha, tá, sem somar com ninguém aqui, seja exatamente igual à concentração analítica de ICB. Na verdade, essa já seria uma aproximação que a gente vai ver depois. Mas a princípio, ok, para a gente trabalhar aqui no primeiro caso, a equação geral, eu preciso de considerar que apenas a soma de um lado é igual à soma do outro, tá? É só isso, só essa informação que eu posso fazer. Inclusive a gente viu isso na primeira aula de balanço de massas. Se vocês virem lá, eu até me enrolo para explicar aquilo, porque realmente é complicado explicar aquilo para vocês logo nas primeiras aulas, né? Mas eu coloquei esse exemplo lá no balanço de massas. Se vocês virem, não sei, não lembro agora qual que é o número da aula, mas é a aula que a gente fala de balanço de massas. Eu dou esse exemplo lá, tá? E aí eu falo que eu não posso... Falo isso tudo de novo lá. Então, ó, eu tenho aí as minhas expressões 1, 2, 3, 4, 5, e agora é só sentar o braço na caneta. Vamos lá, primeira coisa que eu fiz aqui é expressão 4, que é do balanço de massas aqui do sódio, tá? Na expressão 3, então não tem nada demais aqui. Expressão 3 é o balanço de cargas. Deixa eu ajeitar aqui, é o balanço de cargas. Então onde eu tinha sódio lá, aqui em cima do balanço de cargas, eu vou ter o CB. Então tá aqui, H mais CB, igual ao resto do jeito que está lá. Vou só isolar o A-, que é quem me interessa isolar o A-, justamente para eu substituir aqui, ó, na minha expressão 1. Por isso que eu já deixei ela dessa forma aqui, para ficar um pouco mais fácil. Isolei o A- aqui, CB mais H+, menos OH-. Tudo bem? Essa é a minha expressão número 6. Substituindo a expressão 6 na expressão 5, a 5 é esse balanço de massas do HA, né, e A- aqui. Então vou substituir aqui, ó, esse A- que eu acabei de achar, tá? A- aqui, substitui aqui. Então vou ficar com HA mais o CB mais H+, menos o OH-, todos as três parcelas aqui. Isso é igual ao que sobra aqui, CA mais CB. Então a gente corta o CB com o CB, que está aqui de um lado e do outro, e isola agora o HA. Então eu vou ficar só com o HA desse lado aqui, e isso vai ser igual o CA que sobrou aqui, o H+ e o OH- passam para o outro lado. Então, menos H+, mais o OH-, ok? Essa vai ser uma expressão 7. Agora sim, eu tenho uma expressão para A- e uma expressão para HA. E aí eu vou substituir elas agora na expressão 1. E aí eu vou ficar com... Aqui, tá a minha expressão 1. Eu vou ficar com H+ é igual ao Ka vezes o HA. O HA é essa expressão 7 aqui. Então é o Ca menos H+, mais OH-, daqui, sobre o A-, que é o CB, mais H+, menos OH- dele aqui também, tá certo? Até circulei ela aqui, chamei ela de 8, essa expressão a gente vê ela bastante aí para frente, tá? É uma forma, a gente tem duas formas possíveis de fazer os tratamentos TSE subsequentes, tá? Para os casos de aproximação. Uma delas é refazer o TSE todo de novo, considerando lá das dissociações, lá do balanço de carga, o que a gente cancela, o que considera. E outra delas é fazer os cortes, né, as aproximações a partir dessa expressão 8 aqui também. Tá? Dá na mesma. Bom, mas a gente está fazendo aqui para equação geral, então eu não quero aproximar ninguém, depois a gente trabalha com isso. Então agora é só sair distribuindo as multiplicações aqui. Então tem CB vezes H+, está todo mundo aqui, ó, CB vezes H+, H+ vezes H+, tá H+ ao quadrado aqui, tá todo mundo aqui. E OH- vezes H+, que é o H+ vezes OH- aqui, tá? Isso vai ser igual a Ka vezes Ca, Ka vezes H+, Ka vezes OH-, tá todo mundo aqui, tá certo? Agora eu preciso de colocar em evidência, eu coloquei em evidência aqui, ó, eu coloquei esse risquinho aqui para baixo, que é o H+, tá?
Então, a concentração de equilíbrio de H+, ela ocorre 2 vezes aqui, então coloquei ela em evidência aqui. E aí, entre parênteses, eu tenho o CB menos o menos Ka. Então, o menos passa para mais aqui. Certo? O H+ ao quadrado está aqui. O H+ vezes o H- pela expressão 2, é o Kw. Se vocês lembrarem aí, né, isso aí já deve ser bem familiar para vocês. H+ vezes o H- é o Kw. Então está menos Kw. E aí eu já passei para a esquerda aqui o KaCa, então menos KaCa. E menos, o que sobrou aqui foi o Ka. Ele era A+, passou para cá, menos Ka vezes o H-. O H- também pela expressão 2, tá, da autoprotólise, é o Kw sobre o H+. Então tá aqui. Então agora eu só tenho o H+ como incógnita, que era a minha incógnita principal. Isso é igual a 0, tá? Só que aí eu tenho um H+ aqui no denominador, eu quero tirar ele daqui, eu preciso de multiplicar toda a minha expressão por H+. E aí, como eu já tenho um H+ ao quadrado, é aí que gera a minha equação cúbica, tá? Que aí eu vou ter um H+ elevado a 3. E eu já estou passando ele aqui para a esquerda, tá? Só para colocar em ordem decrescente aqui das incógnitas, né? Da minha incógnita x, né? Então, meu x ao cubo está aqui. Então, eu tenho H+ elevado ao cubo. Depois eu vou ter esse H+ aqui, ó, ao quadrado, tá? Multiplicando aqui o CB vezes o Ka, tá ele aqui. Menos, aí o Kw, só tem constantes aqui, tá? Então, para não ficar H+ para cada um, o H+ já entra em evidência direta aqui. Então, eu botei um parêntese aqui, ó, fechando o Kw com o KaCa. Como eu fechei o parêntese, né, e coloquei o sinal negativo aqui fora do parêntese, então fica Kw mais KaCa, tá? Mais Kw mais KaCa. E aí o menos aqui está fora do parêntese, então não altera nada, tá tudo certo aqui. E aí vezes o H+, porque eu multipliquei ali. E aí, para finalizar, o Kw sobre H+ vezes o H+, aqui corta o H+. Então sobra só o Kw, isso é igual a 0. Então essa aqui eu já posso circular, eu termino aqui a minha equação cúbica, tá? Para um sistema simples de tampão. Tudo bem? Para qualquer CB, para qualquer Ca, para qualquer Ka. Qualquer Kw também, né? Se tiver uma temperatura diferente de 25 graus Celsius, está todo mundo aqui, eu posso alterar quem eu quiser aqui, tá bom? E aí, obviamente, eu já falei isso com vocês, para a gente achar um valor numérico a partir dessa equação, eu preciso de um computador e tal, e trabalhar com isso aí, tá? A gente não vai trabalhar com valor numérico para isso. Mas até aqui a gente precisa de saber que é uma equação e ela serve para qualquer situação, tá? Inclusive não só para tampão, tá, pessoal? Essa aí é um detalhe importante também. Se eu zerar um CB ou zerar um Ca, por exemplo, eu vou manter o outro e aí vira uma expressão cúbica por uma base ou por um ácido fraco, tá? Pode ser, não necessariamente só para tampões. Tudo bem? Aqui agora a gente vai ver, nessa segunda parte, a equação de Henderson-Hasselbalch. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, tá? Eu procurei isso uma vez. Mas parece que a pronúncia certa é Hasselbalch. Eu falo muito Hasselbalch, né, que é mais aportuguesado, assim, para a gente entender aqui, mas não faz muita importância, tá? O mais importante deles aqui é a equação que eles deixaram aí, que eles observaram que acontece, que é uma aproximação muito interessante que eles fizeram, né, nos estudos deles lá com sistemas biológicos. Isso acabou facilitando muito a vida de quem trabalha com tampão. Porque lembrem que quando a gente trabalha com tampão, quando eu chamo de tampão, eu preciso de trabalhar com Ca e Cb relativamente elevados, tá? Se Ca e Cb, ou um ou os dois, né, forem muito baixos, eu tenho ou uma solução de um ácido, que não é um tampão, ou uma solução de uma base, que também não é um tampão, ou um tampão ultra diluído, que também não é um tampão. Ele já não consegue mais resistir às variações de pH. Então, assim, já que eu preciso de ter Ca e Cb elevados para que eles sejam realmente, né, de fato, um tampão, eu posso fazer algumas considerações muito importantes aqui, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então essa aqui vai ser uma das principais equações, né, as equações mais importantes, mais conhecidas aí no mundo dos tampões. Então olha só, se a gente considerar
Eu vou partir aqui das expressões já de uma vez, tá, pessoal? Os processos são os mesmos, eu estou no mesmo sistema tamponante, o que eu estou mudando é apenas a abordagem matemática, tá? Então eu tenho aqui a expressão aqui de Ka, tá, da ionização ácida, isolei o H+, aqui da mesma forma, expressão 1. Eu tenho o Kw, mesma forma, o balanço de cargas, a mesma coisa aqui, balanço de massas para o sódio e para o A-, tá? Não mudei nada aqui, até agora que eu não mudei nada. O detalhe vem aqui agora, que a minha suposição é que como Ca e Cb são muito altos, eles são muito maiores do que H+, concentração de H+, e concentração de OH-. E o que a gente vai fazer então, a gente vai desprezar o H+ e o OH-, a gente despreza os dois na mesma tacada, na mesma bolada, tá? E aí olha só, o meu balanço de cargas, como que ele vai ficar? Que é a equação 3, eu vou cortar H+ aqui e OH- aqui, tá? Então vai ficar o sódio é igual à concentração do A-, tá? Eu posso fazer isso aqui para o sistema Hb+, e B? Pode fazer, tá? E aí, não só pode como deve, porque o seu balanço de cargas e de massa vai ser um pouquinho diferente desses aqui, por causa das cargas são diferentes, né? No Hb+, e do B. O B é neutro, né? O B é neutro, aqui você tem um A-. E o Hb+, você tem uma carga, mais um. E aqui você tem Ha, que é neutro. Então vai fazer uma diferencinha aqui no nosso balanço de cargas. E essa diferença só vai voltar a ficar igual lá na frente, no desenvolvimento. Então é legal a gente fazer o balanço o TSE desde o início, tá? Quando a gente for trabalhar com tampão básico, tudo bem? Mesmo para fazer essa mesma abordagem aqui de desprezar tanto H+ quanto OH-, tá? Simultaneamente, para a gente chegar na equação de Henderson-Hasselbalch. Ok? Então essa é a aproximação deles aqui. Quando a gente estiver falando de equação de Henderson-Hasselbalch, eu tô com medo de estar pronunciando errado isso aqui, mas tudo bem, né? É um risco que a gente corre. Quando a gente estiver falando dessa equação, significa que a gente está falando dessa aproximação aqui, tá? Dessa suposição, que Ca e Cb são tão altos que a gente pode ignorar o H+ e o OH- deles aqui, tudo bem? E aí tem erro para calcular também, tá, pessoal? A gente vai ter um erro para calcular aqui, mas nem tudo aí está perdido, tá? Não é só porque a gente tem que sair calculando o erro que é tudo muito chato. Bom, vamos lá. Essa aqui é a minha expressão 3', tá? Porque eu já saí modificando ela aqui um pouco e tal, eu chamei ela de 3' ali. Agora eu vou substituir a equação 4, a 4 é o balanço de massas do sódio, na expressão 3. Então aqui é o meu Cb, né? Então o meu Cb vai ser igual ao A-. Tá? Por isso que eu volto aqui, ó, nessa expressão aqui, né, quando eu falei lá na primeira aula de balanço de massas e tal, e falei agora há pouco, alguns minutos atrás, né, que estritamente a gente não pode falar que essa concentração aqui seja igual a essa, né, concentração de equilíbrio de A- seja igual a Cb, a menos que a gente faça uma aproximação, ok? E é essa aproximação que a gente já está fazendo, já está resultando nisso, já é uma consequência. Aproximação aqui de OH- e H+. Bom, se eu substituir essa expressão 6 aqui, que eu chamei ela, na expressão 5 do balanço de massas aqui para o A, eu vou ter H, concentração de equilíbrio de HA, e aqui a concentração de equilíbrio do A-, que é o Cb. Então entra o Cb aqui. Isso vai ser igual ao Ca mais Cb, que está aqui, Ca mais Cb. Cortei Cb com Cb, sobra só o Ca. E aí olha só que interessante. Novamente, tá? Ou semelhantemente, né? A concentração de equilíbrio de HA agora é igual à concentração de Ca. Tá? Isso aqui é uma consequência da nossa aproximação também. Beleza? Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Então, expressões 6 e 7, vou substituí-las na expressão 1, que é do meu H+, né? Da ionização ácida lá, que eu já tinha, isolado o H+. Então, H+ é igual a Ka, vezes o HA sobre o A-. O HA é o meu Ca, então coloco aqui o Ca sobre o Cb aqui. Tudo bem? Então essa aqui isso é uma aproximação, tá, pessoal? É uma aproximação porque a gente já fez ali. Mas ela funciona muito bem quando Ca e Cb são elevados.
E aí, se eu aplicar o menos log, né, em ambos os lados aqui dessa expressão, o que eu vou ter? O menos log de H+, é o meu pH. Estou desconsiderando força iônica, tá? Aí para quem tiver... Ah, mas tá, tinha que ser atividade de H+. Tinha que ser. Aqui agora a gente vai desconsiderar os gamas aqui por enquanto. Então, ó, pH menos log de concentração de equilíbrio de H+. É igual ao menos log de tudo que está aqui. Que é o menos log de Ka, aí eu separei, tá, os logaritmos, né, a gente tem essa propriedade de somar os logaritmos, como é menos, eu vou ter um menos aqui e aqui. Então, menos log de tudo que está aqui, Ca sobre Cb, tudo bem? Então, eu vou ter pH, tá aqui, é igual. O menos log de Ka, a gente já falou sobre isso também, é o pKa, tá ele aqui. Inclusive, às vezes a gente tem até o pKa tabelado. Olha como é que isso é importante para a gente. Às vezes já tem tabela de pKa, justamente por causa disso aqui. Você já joga numa fórmula direta aqui e já acha o pKa diretamente. O menos log de Ca sobre Cb eu transformei em mais log de Cb sobre Ca, tá? Ca sobre Cb elevado a menos 1 é o Cb sobre Ca, que é o que está aqui. O menos 1, eu tirei ele aqui, né? Tirei ele do log, ficou menos com menos. Menos 1 com menos 1, mais log. Tudo bem? Aí fica uma expressão até mais fácil de lembrar, tá? Essa expressão ela é a famosa expressão de Henderson-Hasselbalch, tudo bem? Essa aí é uma das expressões eu acho que é a expressão mais famosa, né, do pH, do tampão, pH do tampão. E aí os erros. Então, só para a gente calcular os erros, eu tenho um erro em H+, e tenho um erro em OH-. Então, vou procurar calcular os dois erros aqui primeiro, vamos procurar as duas fórmulas. Para H+, eu tirei lá do balanço de cargas, na parte da esquerda, né? H+, mais o sódio lá é o 100%. O meu erro é só o H+. Então eu quero saber quanto de H+ eu estou tirando do meu total ali de cargas positivas, tá? Função aqui do meu erro. Erro, então, multiplicando o cruzado, vai ser 100 vezes o H+ sobre o total, tá? H+ mais a concentração de equilíbrio do sódio. Então eu já tenho o H+ calculado, né? Eu consigo calcular isso, já posso ter calculado por aqui. E aí é só substituir na minha fórmula aqui. E o Na+, se a gente observar pelo balanço de massas do sódio, é exatamente o Cb. Então eu tenho essa fórmula aqui. Tudo bem? O balanço de cargas para OH-, aí a gente já olha na direita do balanço de cargas, que é OH- mais o A-. São as duas cargas negativas que eu tenho lá no balanço de cargas. Isso é o meu total, então, de cargas negativas, é o meu 100%. Só o OH-, né, ele vai ser o meu erro. O erro 2 vai ser 100 vezes o OH- sobre essa soma aqui. A gente pode voltar lá na soma, a gente vai ver que pelo balanço de cargas, a soma ela vai ser o OH- que está aqui, né? Mas se eu posso pegar este A-, lá do meu balanço de cargas, tá? Tá o balanço de cargas aqui, que é o H+ mais o sódio, tá? Então eu posso ou isolar aqui o A-, e aí fica H+ mais Na menos o OH-, tá? Ou posso pegar esse total e falar que o meu total que está na direita é igual ao total que está na esquerda, porque existe uma igualdade aqui, tá? Então eu posso até colocar esse H+ mais Na como denominador também. Vai dar na mesma, tá? O que eu fiz aqui então? Ó, o OH- da fórmula aqui, esse que está aqui. E aí no lugar do A-, eu peguei lá do balanço de cargas, eu isolei o A- do balanço de cargas e joguei ele todo aqui, que são essas três parcelas. E aí aparece o menos o H- ali, igual eu mostrei, né? E aí corta o H- com o H-. Sobrou exatamente o balanço de cargas na esquerda, né? E aí substituindo o sódio aqui é o Cb. Então o denominador é exatamente o mesmo, tá? O erro 1 e o erro 2 eles têm exatamente o mesmo denominador, muda apenas o numerador aqui. Já que é erro em OH-, agora o 100 a gente tem que multiplicar pelo OH-, né? Não mais pelo H+. Ok? Então vamos lá. Observações finais aqui. Então em um pH baixo, tá? Solução ácida, o erro, isso aqui é muito importante agora, porque o erro em H+, ele é mais crítico. Por quê? Vamos pensar aqui, vamos raciocinar agora.
Se eu estou numa solução ácida, eu calculei meu pH, deu pH 3, pH 5, tá? Solução ácida. A gente sabe que em solução ácida, a concentração de H+, ela é muito maior do que a concentração de OH-. Cadê? OH- aqui. A gente sabe disso, né? Muito maior. Porque existe o equilíbrio da autoprotólise. Então, quando a gente aumenta um, tem que diminuir o outro. Se em pH, o pH é baixo, né? A solução é ácida, a concentração de H+ é muito alta, então o H- tem que ser muito baixo. Em que se implica? Que quando eu calcular os dois erros, o erro 1 e o erro 2 que está aqui, e a minha solução for ácida, sempre vai acontecer isso. O erro 1, que é em H+, ele sempre vai ser muito maior do que o erro 2, que é em OH-. Porque a concentração de OH- é tão pequena, né, que o meu erro vai ser pequeno também. Tá? Eu estou multiplicando o H- aqui, ó, aqui é menor. Vocês podem ver que a única diferença do erro 2 nas fórmulas, né, do erro 2 para o erro 1, é a presença aqui, ó, entre OH- e H+. E aí, como o erro em OH+ é muito pequeno, tá, isso acaba sendo óbvio, tá? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão acabar entendendo isso. Que se o meu H+, a concentração de H+, ela é muito maior do que a do H-, o meu erro 1 vai ser muito maior do que esse meu erro 2 aqui, tá? Porque eu tenho muito H+, e eu estou desprezando aquele H+, então estou desprezando alguém que é maior, que é mais significativo. Então, assim, o erro realmente, para H+, em uma solução ácida, ele precisa ser maior realmente, tá? A gente vai até fazer conta ali para a gente ver, comparar essas duas coisas aí. Acaba no final das contas, depois que a gente entende, parece que é óbvio, tá? Então, olha só, e aí, beleza, e o que eu faço com essa informação? O que faz é que se eu sei que o meu erro em H+, como a solução tem um pH baixo, esse meu erro 1 ele é mais significativo, eu trabalho ele como sendo o erro crítico. E aí apenas esse erro precisa de ser calculado. Então, quando a solução, é isso que a gente tem que combinar aqui agora, quando a minha solução for ácida, tá? Mesmo eu tendo dois erros aqui para calcular, eu vou calcular um só. E aí qual que eu escolho? Eu escolho aquele que é mais crítico. Por quê? Se o mais crítico for menor do que 5%, tá certo, tá liberado, eu posso usar a equação aproximada, tá? Do Henderson-Hasselbalch. E beleza, eu não preciso nem de calcular o E2, porque eu sei que ele vai ser muito menor. Se um deles, se o de H+, já é menor do que 5%, imagina do erro 2. Ele vai ser muito menor ainda do que 5%, tá? Vai estar na ordem, sei lá, 10 a menos 2, 10 a menos 6, sei lá. E aí eu não preciso de calcular. Mesma coisa, se o pH for alto, aí eu simplesmente ignoro o erro em H+, e vou calcular só o erro em OH-, que aí vai acontecer o oposto. A gente já sabe que todo o nosso tratamento de ácidos e bases, né, ele é totalmente espelhado. O que acontece para base, o que acontece para ácido, vai acontecer para base, só que invertido, né? Então, recapitulando, quando o meu pH for alto, tá? pH 7,5, pH 8, 10, 12, no meu tampão, eu simplesmente calculo apenas o erro 2, que é o erro em OH-, tá? Que é o mais crítico. Bom, pessoal, então vamos lá. O que eu preciso agora? Ó, são 4 casos que a gente vai aprender nessa aula. Esse aqui é o terceiro caso agora. O que acontece com ele? Por quê? O caso 1 é apenas teórico para a gente, né? Ele não tem muita implicação prática na hora de obter um pH, um valor numérico. Beleza. O caso 2, que é do Henderson-Hasselbalch, ele funciona muito bem para tampão, mas quando esse tampão ele começa ou ficar muito diluído, ou diminui alguma das concentrações, né, um CB de repente é 10 elevado a menos 5 e tal, e aí você não tem certeza, ou você faz pela equação do caso 2, né, a equação hiperaproximada, e aí a gente começa a ter um erro grande, e aí o que acontece? Eu preciso de olhar para o pH da solução e fazer uma aproximação de apenas ou ácido ou básico. Então por isso que eu tenho que tampão na faixa ácida e depois eu vou ter um tampão na faixa básica. Então vamos fazer aqui agora da faixa ácida, depois a gente vai ver alguns exemplos e aí a gente vai ver quando que a gente entra para a faixa básica e ver no caderno de volta como que é a faixa básica, tá?
Então o TSE, o início dele é exatamente o mesmo, tá? A única diferença é que no balanço de cargas eu vou apenas desprezar, já que a minha faixa é ácida de pH, tá? pH abaixo de 7, eu vou desprezar apenas o OH-, tá? E aí, se eu pegar o meu TSE e começar a trabalhar a partir daí, lá naquelas expressões 1, 2, 3, 4 e 5, né, a 3 está aqui, eu vou chegar exatamente nessa expressão aqui. Essa expressão, se vocês observarem, ela é parecida com aquela expressão 8, só que ela não tem o OH- aqui, nem no numerador e nem no denominador, tá? Lá tinham mais concentração de OH- aqui, e aqui tinham menos concentração de OH-, tá? Como eu cortei o OH-, eles não aparecem aqui mais. Então, é exatamente isso que eu falei, inclusive, que eu poderia ter partido daquela equação 8 e cancelar o OH-, perdão, daqui, dessa equação, tá? Da equação 8 aqui. Por isso que eu tinha sublinhado ela lá. Fica mais fácil de achar. Bom, se eu pegar isso aqui agora, já está sem o OH-, eu posso então sair distribuindo aqui as multiplicações. CB vezes H+, está aqui. H+, vezes H+, está aqui. É igual a Ka vezes Ca, está aqui. Ka vezes menos H+, menos Ka, H+, está aqui. Tá? E agora é isolar o H+, para ver o que dá. O H+ ao quadrado está na esquerda aqui, para ficar na hierarquia, para ficar bonito. O H+, né, o X, aí eu estou colocando ele em evidência aqui, então entre parênteses aqui multiplicando por ele, eu tenho o CB mais o Ka, tá? O menos Ka passou aqui para mais. E o Ka, Ca, que está positivo, eu passo para cá, negativo, igual a zero. Então aqui, H+, nada de novo aqui, né? H+ é o menos B é o menos o parêntese, não é isso? É o menos o parêntese. Mais a raiz do parêntese de novo aqui, CB mais Ka, elevado a 2, menos 4, e aí tem mais outro menos aqui, fica mais 4. Aqui é 1, e aqui tem o KACA, mais 4 KACA, sobre 2 vezes 1, então sobre 2. Essa é a nossa conta aí. E o erro, onde que eu tenho que calcular o erro? O meu erro vai sair daqui. Então, OH- mais o A- é o meu 100%. Deixa eu ver se dá para colocar na mesma tela. Quase. Aí. Quase que deu, né? Então, isso aqui vai ser o meu 100%. Tá? E o OH-, que é aquele que eu estou cancelando, vai ser o meu erro. Então, eu quero saber quantos por cento existe de OH- nessa soma aqui. Então, eu fico com 100 vezes o OH- sobre o OH- mais o A-. Eu posso pegar uma expressão para menos, tá? Mas é mais fácil eu olhar para o outro lado aqui, já que essa soma aqui é igual a essa soma aqui, eu posso pegar como total o H+, mais o Na+. Porque esse Na+ aqui eu já tenho o CB, eu já substituo ele pelo CB. E o H+, eu acabei de calcular ele aqui, né, nessa expressão aqui. Tá? Então fica mais fácil substituir pela parte positiva, né, do nosso balanço de cargas. E é isso que eu fiz aqui. Então ficou OH-, sem OH-, sobre H+, mais o meu CB. Tá? Vocês podem perceber que é exatamente a mesma fórmula de erro para a equação anterior que a gente fez para o caso 2. Tá? O erro 2, que era em OH-, para a equação de Henderson-Hassel-Bell. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui está o resumo, então, voltando no slide, dos nossos casos. Caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. Opa, pegou aqui. Ok? Essa primeira, então, é uma equação, ela é geral, né? Equação cúbica ela é geral para qualquer tampão HA e A-. Na verdade, ela vai servir até para HB+, e B também. Tá? A gente vai chegar na mesma expressão, desde que a gente resolva para H+. Ou em alguma expressão equivalente a essa aqui, que no final a gente consegue finalizar ela nesse formato que ela está aqui. A equação do Henderson-Hassel-Bell, que é o caso 2, que é tampões com Ca e Cb elevados. Tá? Tá aqui as considerações que a gente fez e a concentração de H+ aqui, que é daqui que surge o pH é igual log, pH é igual pKa mais log de Cb sobre Ca.
né? Lembrando que a gente inverte aqui o CA com o CB aqui para ficar o mais log. E aí o caso 3, né, que foram dos tampões na faixa mais ácida de pHs baixos, que aí o H+ é muito maior do que o H-, então a gente despreza o H-, e aí a gente chega nessa expressão aí, tá? Depois a gente vai ver o caso 4, mas antes vamos ver algumas características aí dos tampões, ver alguns números, algumas contas, e depois isso aqui, o caso 4, ele acaba ficando mais fácil da gente digerir. Bom, a gente, além dessas equações, a gente precisa agora trabalhar uma questão da faixa tamponante, né, a faixa, para a gente entender qual que é a faixa útil de trabalho de um tampão. A gente precisa de considerar a equação de equilíbrio do ácido, tá? Aqui, a equação de equilíbrio do ácido, que a gente acaba utilizando ela para o nosso sistema tampão, HA e A- aqui. E aí o que a gente vai fazer é que, nessa expressão aqui do nosso Ka, eu vou aplicar o menos log em ambos os lados aqui. O menos log de Ka, tá aqui, vai ser o meu pKa. E o menos log disso tudo aqui, na verdade, eu mantenho o menos log de A- e HA, tá? Mantenho só eles aqui. E esse H+, eu separo num novo menos log aqui, que aí fica menos log de H+, é o pH, tá? Que tá o pH aqui. Então eu fico com pKa igual menos log aqui da base sobre o ácido, tá? Concentração de equilíbrio aqui agora, mais o pH. Se eu isolar o pH, vai ficar pKa mais o log da base sobre o ácido, tá? Que é o que está aqui, ó. pH igual pKa mais log da base sobre o ácido. É isso aqui que também que a gente acaba fazendo o arredondamento, né? Para chamar isso aqui de CB e chamar isso aqui de CA, ok? Então a faixa de tampão, a faixa útil do tampão, que a gente falou lá nos primeiros slides, é quando a gente faz a razão de A- sobre HA, ela precisa, o valor numérico, né, precisa ser alguém entre 0,1 e 10. Então se eu trabalhar os limites aqui, ó, o limite inferior que esse 0,1, né, o limite inferior dessa faixa aqui, ó, é quando o A- sobre o HA, essa razão seja igual a 0,1. Se eu aplicar o 0,1 nessa expressão aqui do pH, eu vou ficar com pH é igual a pKa menos 1, tá? Log de 0,1 é menos 1. Então, vou chegar nessa expressãozinha aqui. Se eu fizer a mesma coisa para o limite superior, que é 10, né? É um valor escolhido, convencionado, tá, pessoal? É um valor, é uma convenção. Trabalhar entre 0,1 e 10. Essa razão sendo igual a 10, eu vou ter pH igual pKa de log de 10. Tá? O log de 10 é 1, mais 1, então fica pKa mais 1. Então uma forma da gente trabalhar essa faixa, né, quando eu tenho pH, são duas expressões aqui que eu posso juntar elas em uma expressão só, que fica o pH é igual a pKa mais ou menos 1. Ou seja, o meu pH pode ser de pKa menos 1 até o pKa mais 1. Tá? Então eu tenho uma faixa de pH. Né? O meu pH é igual o meu pKa menos 1 até o pKa mais 1. Né? Vou colocar mais aqui para a gente enxergar. Tudo bem? Então esse é a nossa faixa. Por exemplo, se eu tiver um ácido acético que o pKa dele é 4,75, 76, alguma coisa assim, significa que a faixa útil de pH, né, do tampão ácido acético acetato vai ser de 3,75, né, aqui, né, 3,75 por aí, até 5,75, com pKa exatamente 4,75, bem no meizinho aqui, tá? É só isso que isso quer dizer, essa faixa útil de trabalho. Isso é interessante para quando eu precisar de preparar um tampão, eu preciso de observar essa expressão aqui. Okay? Eu preciso de escolher um sistema tamponante, tá? E para trabalhar com isso. A gente vai ver isso aí mais para frente também. Bom, e aí algumas propriedades dessa equação, né, essa equação aproximada aqui, é que dentro desses limites impostos, quando a gente observa essa expressão, eu posso analisar o seguinte: o pH de uma solução, contendo um ácido fraco e uma base conjugada, ou seja, um tampão,
ela depende apenas do pKa, ou seja, o pH é uma função do pKa e de uma razão, tá? Uma razão entre as concentrações molares dos dois solutos, Cb sobre Ca. Não depende de um deles sozinho especificamente, ela depende sim dessa razão. Então essa razão Cb sobre Ca independe da diluição. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa de ter em mente aqui. Tá? Independe da diluição, ou seja, se isso aqui for, por exemplo, 1 mol por litro aqui e 1 mol por litro, se eu adiciono água, sei lá, isso aqui vai passar, por exemplo, né, de 1 mol por litro vai passar para 0,5. Se essa era 0,1, se essa era 1 mol por litro e essa aqui também 1 mol por litro, quando eu passei esse aqui para 0,5, como está tudo na mesma solução, esse Ca também vai passar para 0,5. Ah, mas aí eu diluí mais, então esse aqui vai passar para, sei lá, 0,2. Esse aqui também vai passar para 0,2. Significa que a razão continua sendo a mesma. A razão continua sendo a mesma. Por quê? O volume ele é modificado para as duas coisas. É uma solução só. Tá? Então tem um volume só essa solução. E Ca e Cb estão submetidos, né, ao volume dessa única solução. O que acontece então que essa razão não varia. Né? Essa razão ela se mantém constante. Ou seja, o pH ele não varia com a diluição. Beleza? Isso, obviamente, como isso aqui é uma aproximação, significa que essa afirmação ela tem um limite também. Porque se eu diluir excessivamente, aí a concentração de H+ e de OH- elas passam a ser significativas. Tá? E aquelas suposições que a gente fez para chegar na equação de Henry-Hasselbalch aqui, ó, Hasselbalch, de que Ca é igual à concentração de equilíbrio de HA e Cb igual à concentração de equilíbrio da base, elas perdem a validade. E aí essa equação ela perde a utilidade, perde o sentido. Tá? Então o meu tampão ele precisa de considerar isso também. Beleza? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Calcule o pH de uma solução que ela é 0,4 mol por litro em ácido fórmico. Então meu ácido conjugado está aqui, já sei que é o ácido fórmico. Então é o sistema fórmico formiato, tá? Precisa ser esse sistema aí. E 1 mol por litro em formiato de sódio. E aí eu tenho o Ka do meu sistema, né, ácido base aqui. Ka do meu ácido fórmico 1,8 10⁻⁴. Eu quero saber qual que é o pH dessa solução quando eu tenho essa mistura. Então eu tenho aqui a dissociação ácida, tá, que eu posso trabalhar com ela, ou posso trabalhar também com a hidrólise básica aqui do meu formiato. Tá? E aí eu posso trabalhar com Kb, sendo Kb igual a Kw sobre o Ka. Como, olha só, eu fiz o Kb aqui também para a gente ver qual que é o valor, tá, numérico de Kb, qual que é a magnitude do Kb, para eu comparar com a magnitude do Ka. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Como esse Ka, que é 10⁻⁴, ele é maior do que o Kb, 10⁻11, tá? O Kb é bem pequeno, significa que este equilíbrio aqui, ele vai estar... na verdade os dois equilíbrios ocorrem, né? Mas nesse sentido aqui de produção de H+, ela ocorre mais do que essa hidrólise aqui do acetato produzindo OH-. Então eu vou estar trabalhando na faixa ácida. Tá? Como esse equilíbrio aqui ele tem um Ka maior do que, né, uma constante, um K é maior do que o K dessa expressão aqui, significa que eu estou gerando mais H+ do que OH-. Então minha solução vai ser ácida, o tampão será ácido, tudo bem? Essa é uma informação legal para a gente trabalhar. Porque se essas concentrações não fossem, elas são altas aqui, tá 0,4, 1 mol por litro, são bem altas. Mas se elas não fossem tão altas assim, eu poderia fazer essa análise aqui de Ka e Kb para saber que faixa que minha solução tampão deverá ficar. Se eu precisar de fazer uma aproximação em apenas H+ ou apenas OH-, aí eu já sei qual a aproximação que eu faço, qual o caminho que eu sigo. Então meu pH aqui, aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch, o pH é igual o pKa, que é o menos log do Ka, tá? pKa está aqui, que é esse 3,74 aqui, ó. Esse aqui é o pKa. Mais log da base, concentração da base, sobre a concentração do ácido. A base é o formiato, tá? Formiato de sódio aqui, ó.
a base. Então é o 1 no numerador. Embaixo é o ácido. O ácido é 0,4, tá aqui. E aí, quando eu faço essas contas, 1 aqui, tiro o log e tal, eu tenho 3,74 mais o 0,40. Então eu tenho aqui o meu pH 4,14. O que eu vou fazer agora? Como eu sei que o meu pH é ácido, eu preciso de calcular apenas o meu erro em H+, tá? Esse erro em OH- eu não preciso de calcular. Como eu estava no computador, eu já fiz aqui para a gente mostrar que realmente não precisa. Quando eu aplico a fórmula aqui do E1, né, 100 vezes H+, sobre o H+, mais o CB. O CB aqui no caso é o 1 mol por litro, né, por isso que está o 1 aqui, ó. Isso dá 7 vezes 10 a menos 3%. Então, assim, tá super beleza, super tranquilo de trabalhar, tá? Significa que esse meu pH vai ser 4,14 mesmo. Eu calculei o erro em OH- só para vocês verem que realmente ele fica muito melhor, tá vendo? Muito menor. E aí eu não preciso de calcular ele. Se minha solução ela é ácida, tem um pH baixo, e o meu erro em OH+, ele deu muito menor do que 5%, já deu menor, o erro em OH- vai dar muito menor ainda. Por isso que eu não preciso de me preocupar com esse erro aqui, tudo bem? A gente calcula só esse de cima aqui. Se a solução fosse básica, aí sim eu inverteria as coisas aqui. Outro exemplo, ó. Esse exemplo aqui, o que acontece quando o Ca é igual ao Cb? Então, ó, calcule o pH do mesmo sistema ácido-base ali, tá? O mesmo sistema de tampão, só que agora as concentrações são 0,4 de cada um. E aí quando eu aplico aqui na minha equação, eu tenho aqui o 0,4 sobre 0,4, log de 1 é 0. Então, quando as concentrações são iguais, o que acontece é que esse termo logaritmo aqui, ele anula. Então, o meu pH vai ser exatamente igual ao meu pKa. Tá certo? Que é o 3,74. Aqui está calculado o erro também, o erro 1 foi calculado, 10 a menos 2. Continua sendo um erro baixinho aqui. Tudo bem? Então, sempre que a razão ali for igual a 1, o log de 1 é igual a 0, então meu pH vai ser igual a pKa. Deu certo ali? Tudo bem. O exemplo 3, agora quando a solução está mais diluída. Qual que é o pH de uma solução que é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro em ácido benzoico e em benzoato de sódio, tá? É a mesma concentração dos dois aqui de novo, tá? O que vai acontecer? Quando eu coloco essas concentrações aqui analíticas, né, eu estou utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, continua dando zero, tá vendo? Não importa qual que é a concentração, importa que a razão continua dando a mesma aqui, né, uma certa razão. E quando eu tiro o log disso, nesse caso, elas são iguais, isso me dá zero. pH igual a 4,20. O problema aqui é quando eu calculo o erro agora, ó. 100 vezes H+, sobre H+, mais o Cb, só que agora esse Cb é muito pequeno, tá? 10 a menos 5. Então como que fica essa conta? Ó? 100 vezes o H+. O H+ é o 10 elevado a menos pH, né? pH é 4,20, ó. Então 10 elevado a menos pH. Né? Essa é a concentração de H+. Sobre 10 elevado a menos 4,20 mais o Cb, que é 10 elevado a menos 5. Esse erro deu 80 e tantos por cento, muito maior do que os 5%. Significa que esse pH nem deve ser 4,20 mais, tá? Significa que eu não posso utilizar mais essa expressão. Está tão diluído que essa expressão deixa de ser válida. Tudo bem? Se eu calcular o erro 2, ó, o erro em OH-, como aqui o meu pH é ácido, apesar de já não ser mais um pH válido, tá? O meu pH aqui, então na verdade até esse erro 2, esse valor aqui não vai estar correto, é apenas uma estimativa mesmo, tá? Mas tudo bem, se eu utilizar esse valor errado aqui de pH para calcular a concentração de OH- e de H+, aí a concentração de OH- vai ser o 10 elevado ao menos 14, né, que é o pKw, mais o 4,20, tá? É o 10 elevado a menos POH, esse valor que está aqui, 14, menos 14, mais o 4,20. Essa concentração de OH-. E a concentração de H+, que é o 10 elevado a menos 4,20, mais o 10 elevado a menos 5, que é o Cb. O erro ainda está legal, tá vendo? Está 10 a menos 4.
como esse erro ele é pequeno, a aproximação de OH- pode ser mantida. Esse aqui poderia ser um caso para a gente utilizar a expressão na faixa ácida, tá? E aí a gente poderia obter o pH por lá. Então, ó, então essa afirmação aqui, ó, ela tá ok, tá? O erro em OH- tá beleza. Porém, a afirmação de que Ca e Cb é muito maior do que OH+, ela é falsa. A gente pode ver pelo próprio denominador aqui, tá? 10 a menos 5, ele já começa a ser menor aqui, ó, 10 a menos 4, tá vendo? Já é menor. Então isso aqui é falso. O Cb não é muito maior do que H+, tá? Não é mais isso. Então essa afirmação ela é falsa. E a gente precisa de recorrer àquele terceiro caso que a gente fez, para a faixa ácida, tá? Que a gente já fez lá no caderno. E aí, aplicando aqui, né, no exemplo 3, essa expressão, agora sim a gente acha a expressão de H+, tá? Quando eu faço meu cálculo menos log daqui do meu pH, do meu H+, eu tenho 5,11 e não mais 4,20, tá? Que eu tive pela outra equação. Então, realmente, aquele 4,20 e aquele erro de 80 e tantos por cento, né, significa que realmente ó, esse 80 e tantos por cento aqui sugere que esse 4,20 realmente esteja errado. E aí quando a gente utiliza uma outra equação cujo erro dá que 10 a menos 3, tá? E aí tá ok, ó, significa que este valor aqui provavelmente está muito mais próximo da realidade do que esse 4,20 aqui, tá bom? E aí nesse caso também a gente precisa de calcular o erro em OH-, porque é o erro que a gente fez para chegar nessa expressão aqui e não numa equação cúbica, tá? Bom, aqui a gente tem mais uma vez aqueles gráficos que a gente vive falando deles, tá? Então é o pH de um tampão em função da concentração. Então aqui eu tenho o perfil, tá? O efeito da diluição sobre o pH. Quando eu trabalho aqui com uma solução tampão, por exemplo, com uma concentração mais alta, eu posso ir adicionando água aqui e aí vou considerando que cada vez mais eu vou diluindo o meu tampão. Até um certo ponto, né, que a gente pode ir diluindo esse tampão, o pH se mantém mais ou menos constante, tá? É praticamente reto aqui, a gente não observa nenhuma, visualmente não tem nenhuma diferença, né? Esses 4 primeiros pontos aqui, que são 4 ordens de grandeza já, né? Desde 1 mol por litro aqui até 10 a menos 3 mol por litro aqui. Então tem 3 ordens de grandeza daqui para cá. E aí o pH continua se mantendo praticamente o mesmo, praticamente constante. Então é isso que significa manter o pH estável. Tá? Se a gente continuar diluindo muito, aí realmente o pH começa a alterar. Ele vai começa a procurar, né, digamos assim, o pH igual a 7, que é o pH da água pura. Então se eu tenho um tampão e vou adicionando água nele, à medida que ele vai se tornando cada vez menos tampão e mais água, o pH resultante, uma hora, ele vai se aproximar de 7 mesmo, que é o pH da água pura. Tá? Então aqui estão as expressões que eu utilizei para calcular, para montar essas curvas aqui, tá? Nas respectivas cores, tá? A equação de Henderson-Hasselbalch tá aqui, o HH, que é essa vermelhinha que ela está passando por baixo aqui, ó. Então de 10 elevado a 0 até 10 elevado a menos 5 aqui, ó. Né? E ela funciona até 10 elevado a menos 3 aqui mais ou menos, ó, para este tampão ácido acético acetato. Eu não posso afirmar que ela sempre vai valer de 10 a menos 3 para cima, né, para qualquer tampão. Cada tampão é um tampão diferente, tem que ser calculado o erro, tá? No caso do tampão do ácido acético acetato, é mais ou menos aqui que ela funciona daqui para cima, 10 a menos 3. Aí essa equação aqui que contempla melhor a região ácida, né, é um pouquinho mais complexa do que essa equação aqui de Henderson-Hasselbalch. Então, na verdade, ela faz essa primeira curva aqui, né? Então ela consegue responder numa faixa maior aqui de concentrações, vai até 10 a menos 6 por aí, ó, tá vendo? Alterou o pH, né, de 7 para 6, ela já começa a funcionar. Depois aqui também ela perde a validade se for muito diluído. Já não é mais tampão, tá? Essa região aqui já não é mais um tampão, mas a gente consegue, inclusive se a gente utilizar a equação cúbica, né? Porque daí a gente já está diluindo demais, o KW e o KA já passam a fazer efeito aqui nessa equação.
e por isso que a gente começa a ter essa outra curvatura aqui, rumando, né, rumo ao pH igual a 7. Tá? Então aqui só para fechar as regiões, né, que a gente pode utilizar as determinadas expressões. Então aqui, ó, essa chave que eu coloquei aqui são só para delimitar uma faixa que funciona para o ácido acético, utilizando a equação de segundo grau, que é a verdinha aqui, né? E a equação de Henderson-Hasselbalch aqui, que é vermelhinha, né? Apenas essa chavinha aqui é vermelhinha, apenas nessa faixa que a gente consegue utilizar, beleza? E a equação cúbica, né? Teria que ter um computador, mas a gente conseguiria utilizar em toda a faixa aqui, beleza? Que é esse cheque aqui positivo, verdinho, beleza? A gente pode estudar diferentes tipos de soluções, para a gente ver agora qual que é a diferença no perfil de diluição quando eu tenho um tampão, que está aqui, que é o que a gente acabou de ver nessa aula, quando a gente tem um ácido fraco, um ácido acético, por exemplo, tá? Que a gente tem esse perfil aqui, e quando a gente tem um HCl com ácido forte. Então, quando a gente tinha um ácido forte, a gente tinha uma reta que ia, né, desde que da sua concentração maior aqui, né, sendo menos log de C, pH igual a menos log de C, e vem nessa reta aqui até no pH, onde o pH é igual a 7 por aí, né? E aí quando a gente tinha um ácido fraco, em algum momento essa curva, né, esse perfil aqui se distanciava do forte, né, e aí não sei se vocês lembram, mas eu falei que quanto mais o ácido for fraco, mais ele se distancia aqui do perfil de ácido forte. E quando a gente tem um tampão, né, que ele não inclina mais aqui, ele não tem mais essa inclinação, ele fica mais horizontal aqui. Essa é a característica do tampão, tá? Quando a gente trabalha com tampão. Nesse caso aqui, a concentração de ácido e de base, elas são iguais. Tá bom? Então a gente tem esses diferentes perfis aqui. E aí quando eu avalio diferentes tampões, então eu tenho perfis aqui com diferentes soluções tampões, e cada uma delas aqui eu estudei, fiz o perfil de diluição delas, tá? Então eu tenho efeito da diluição sobre o pH em diferentes tampões. Para todos eles aqui eu utilizei Ca igual a Cb, mas os tampões são diferentes. Então eu tenho aqui piridina, o dinitrofenol, o ácido bromacético, tá? E bromoacetato, tá bom? É o sistema ácido e base conjugada de cada um dos três aqui. Então, ó, eu tenho um deles aqui, da piridina, o pKa é 5,20. Como o Ca é igual a Cb, quando esses dois aqui, Ca e Cb, forem altos, sei lá, 0,5 mol por litro, cada um deles aqui, eu vou ter que o meu pH vai ser igual ao pKa, tá? Então, essa reta aqui, ó, que a gente vê, está exatamente em cima de 5,20. Tá? Tá o 5 aqui, 5,20 está um pouquinho para cima. Tudo bem? No caso do vermelhinho aqui, que é o dinitrofenol, que o pKa dele é 4,11, então o meu pH dele, como o Ca é igual a Cb, né, o pH dele vai ser exatamente em cima, exatamente igual ao pKa, que é 4,11. Então se a gente puxar aqui o 4,11 está logo aqui. Mesma coisa para o bromacético e o bromacetato. O pKa dele é 2,9, é um pKa mais baixo. Então, ó, ele deita, né, essa curva que ela se torna horizontal nessa faixa de pH igual a 2,9, que é igual ao pKa. Tá? 2,90 aqui. Se a gente baixar, está próximo do 3 aqui, né? Tá mais ou menos nesse meiozinho aqui. Beleza? Percebam aí também, ó, que a faixa tamponante para um ácido, para um sistema cujo pKa ele é menor, essa faixa tamponante ela é um pouco menor, tá? Do que quando o pKa ele é mais alto. Olha, tem uma faixa de tamponante, né? Em relação à diluição, pelo menos em relação à diluição, né? Tem uma faixa maior aqui, ó, quando o pKa é maior. Tudo bem? E aí quando a gente trabalha para o mesmo tampão, que é o ácido acético acetato, que tem o pKa 4,76. E aí eu trabalho com diferentes razões, Cb e Ca. Vocês lembram que eu falei, né? A gente viu que a gente tem um limite do tampão, que é o pKa mais ou menos 1, então é o pKa mais 1 e o pKa menos 1. Então é exatamente esses limites que eu estou trabalhando aqui, tá?
quando o CB é igual a 10 vezes o CA, CB é igual ao CA sobre 10, o pKa vai ser igual, você pode até substituir, né? Corta o CA com CA, que eu vou ter 10 CA no numerador e CA no denominador. Corta CA com CA, a gente fica com 10, log de 10 é mais 1. Tá? Uma forma aqui da gente fazer essa... para a gente encontrar esse pKa mais 1 aqui. O pKa mais 1, o pKa está aqui, ó, no 4,76, tá? Aqui, ó, embaixo do 5 aqui, 4,76. O pKa mais 1 está aqui, exatamente aqui, 5,76, logo abaixo do 6 aqui. E o pKa menos 1 está ele aqui, tá? Da mesma forma a gente pode fazer isso, ó, CB é igual o CA sobre 10, tá? Se eu passar o 10 aqui multiplicando o CB, então vou ter 10 CB é igual a CA. Então eu posso pegar o logaritmo, né, o log de CB sobre CA, eu vou ter o log de CB sobre 10 CB. Então a gente vai ter 1 sobre 10, log de 1 sobre 10 vai ser menos 1. Então tem pKa menos 1 aqui. Tá só fazendo de cabeça, se vocês quiserem, vocês podem fazer aí no lápis para ver. Tá certo? Bom, e aí o que acontece quando a gente tem um tampão na faixa básica? Eu posso considerar então uma mistura de uma base fraca B com seu ácido conjugado HB+. A gente já conhece esse parzinho conjugado aqui, genérico. Um deles tem concentração analítica CB, né, para base, e o ácido, que é na forma de seu sal ácido, né, o HB mais Cl-, vai ter concentração analítica Ca, tá? Estão eles aqui, Ca e Cb. Então, quais expressões eu preciso de considerar? Primeiro, a dissolução da base, só para indicar para a gente de onde que esse B veio, tá? Que eu tenho uma fonte de B, que é o Cb. Eu preciso indicar também que eu tenho uma fonte que é o Ca aqui, uma fonte do meu HB+, tá? Só para mostrar aqui que no nosso tampão a gente tem duas fontes distintas dos pares do par conjugado, dos constituintes, né, do par conjugado. Então tem aqui a dissociação do sal ácido, tá, o HB mais Cl, gerando aqui o HB mais aquoso, tá? E o cloreto também está aqui na solução. Eu tenho hidrólise ácida. Eu posso trabalhar com a hidrólise ácida também? Posso trabalhar aí com Ka aqui, né? Hidrólise ácida, então eu tenho aqui o HB+, né, reagindo com a água, liberando o B, mais o H3O+. Posso trabalhar? Posso. E nesse caso aqui a gente vai trabalhar com a parte básica. Por quê? Na verdade, até para fazer o TSE, é melhor até fazer com Ka, tá? Utilizando essa hidrólise ácida aqui. Porque como é mais teórico, a gente vai subentender que se for para trabalhar numericamente, eu terei um computador que vai trabalhar com mais casas decimais, então não vou ter tanto erro se eu trabalhar com Ka e H+. Então, para trabalhar do ponto de vista apenas teórico, né, apenas ficar no algébrico ali, sem substituir valores numéricos, o ideal é trabalhar com hidrólise ácida mesmo. Eu já estou deixando ela mais vermelhinha aqui, né, mas para a gente trabalhar com a parte da hidrólise básica agora, para a gente ver como que fica quando eu trabalho com OH- e Kb do ponto de vista numérico, tá? E a autoprotólise aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, a parte que seria o caso 1, né, a equação cúbica, que é a equação geral, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, tá? Considerando aqui atrás, ó, a hidrólise ácida, vocês podem considerar a hidrólise ácida, então vocês vão fazer como incógnita principal H+, e usar o Ka, tá? E aí vocês vão chegar nessa mesma equação 8. A partir daqui o desenvolvimento é exatamente o mesmo, ou seja, a equação cúbica que a gente chega, na verdade, é exatamente a mesma, seja para HA e A, né, seja para o tampão HA/A-, seja para o tampão que a gente está acabando de ver aqui agora, que é o HB+/B. Tá? A única diferença é até a gente chegar na equação 8, que é o balanço de cargas, vai ter algum balanço de massas aí que vai ser diferente realmente. Mas a gente começa a desenvolver ele e aí a gente chega numa hora que vocês vão ver que vocês vão chegar exatamente nessa equação 8, aqui na mesma equação lá do caderno, tá? Essa equação aqui. E a partir daqui não tem mais diferença nenhuma. Ou seja, né,
essa equação aqui, cúbica, independe se o meu sistema ele é ácido ou ele é básico, é com HB+, ou se é com HA, né? Precisa só de ser o meu par conjugado, né? Se eu estou trabalhando com A aqui, tem que ser A aqui. Se é B aqui, tem que ser B aqui. Não posso misturar as coisas. Então ela serve tanto para tampão, quanto para, eu já falei isso também, né? Quanto para ácido, uma solução de um ácido apenas. E aí eu zero o CB, tá? Zero meu CB. Se eu zerar o CB aqui, ó, eu vou trabalhar com uma equação cúbica para ácidos. Tá? Não tem CB, então vai ter o meu CA aqui. Tudo bem. Se eu quiser trabalhar com uma equação cúbica para CB, para uma base, o CB está aqui e o CA eu vou zerar. Então zero esse termo aqui, KACA. Tá? E aí no caso para tampão, o CA e CB tem que ser elevado. Tá? Se eu tiver uma solução de CA e CB diferente de zero, mas que eles sejam muito baixos, aí eu já não tenho um tampão mais, embora ambos possam ser aí diferentes de zero, ou um deles igual a zero, tanto faz, tá? Uma equação que vale para tudo. Agora nós vamos ver o caso 4, que é a simplificação para quando eu estou trabalhando numa faixa mais básica de pH elevado. Vamos lá para o caderno então para ver como que fica. Então olha só, eu tenho aqui, para o meu tampão da faixa básica, eu vou considerar que o meu tampão é o HB+, barra B, tá? Meu sistema conjugado está aqui. A concentração analítica de HB+, Cl, que é o meu sal, né? Meu sal ácido aqui, eu vou chamar de Ca, tá? Para ficar um pouquinho mais dinâmico na hora de escrever. E o meu Cb, a concentração analítica da minha base B aqui, ó, esse Cbzão aqui, eu vou chamar de Cb minúsculo, tá? Para ficar mais genérico aqui da minha base. Então, estão as expressões aqui, né, os processos que ocorrem, né, a dissolução da minha base, a dissociação do meu ácido, a hidrólise, e aí eu vou considerar a hidrólise básica, tá, para ter um KB aqui para trabalhar, porque eu vou fazer, eu quero obter uma expressão para encontrar OH-, tá, o valor numérico de OH-, e aí eu vou usar o KB também, que aí quando a gente está trabalhando com esse sistema HB+, e B, normalmente o KB ele vai ser maior do que o meu Ka. Então eu vou ter menos problemas lá na hora de substituir os valores na calculadora, tá? Só por isso. O KB, então tem essa expressão aqui do meu KB, HB+, vezes OH- sobre B, tá? A expressão 1. O KW tem a expressão aqui da autoprotólise, tá? Aqui. O balanço de cargas agora, eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho H+, eu tenho o HB+, não tem mais ninguém aqui com carga positiva, então igual ao OH-, que tem aqui na solução, e o cloreto, que tem ele aqui na solução também. Tá? Já fechei aqui o meu balanço de cargas. O balanço de massas para o cloreto, balanço de massa para cloreto, eu vou ter, tá aqui, concentração de cloreto vai ser igual a concentração do meu ácido, tá? Que é a concentração do meu sal ácido aqui, ó. Cloreto, a única fonte do cloreto é o Ca, tá ela aqui. Para B, o balanço de massas de B vai ficar com concentração de equilíbrio de B e de HB+, forma desprotonada e forma protonada, tá? E da mesma forma eu tenho duas fontes de B, que é o Ca e é o Cb, tá? O Ca tá aqui, então eu tenho B vindo de Ca e eu tenho B vindo de Cb. Tá bom? A minha suposição agora é que como meu pH é maior do que 7, eu vou desprezar a concentração de equilíbrio de H+. Então eu vou ficar lá na minha expressão do balanço de cargas, né, 0 aqui no H+, e vai sobrar HB+, OH- mais Cl. Essa aqui já vai ser minha expressão 3 linha, tá? Já fiz alguma modificação nela aqui. E aí se eu substituir a expressão 4, né, que é do balanço de massas do cloreto, nessa 3 aqui, né, então onde eu tinha cloreto eu tenho Ca agora, tá bom? Então eu já tenho uma expressão aqui para HB+. Ó. Agora eu quero essa expressão aqui que eu chamei de 6, vou substituir ela em 5, que é a expressão do balanço de massas para B. Eu vou ficar então com o B, eu já estou isolando o B aqui, tá, do balanço de massas, vai ficar menos HB aqui na direita, né, menos HB. Então vou ficar com B é igual, tá, eu estou fazendo direto.
O HB, então, vai ser o menos o Ca, o menos HB, né? Vai ser menos o H menos e menos o Ca. Tá aqui, tá? Menos o H menos o Ca. E esse Ca e Cb é o Ca e Cb da equação 5 aqui, tá bom? Então B vai ficar o Ca mais o Cb, tá? Ca mais Cb, menos o HB que está aqui. Vem para cá, menos HB. Então menos o H menos o Ca. Tudo bem? Cortei Ca com menos Ca, eu vou ficar com o meu B sendo igual apenas ao Cb menos o H menos. Eu já tenho expressão 7. Então olha só, eu tenho uma expressão 6 para HB+, em termos de OH-, que agora é minha incógnita principal, e uma constante aqui, que eu vou substituir, e B, que é uma constante que eu vou substituir, e a minha incógnita principal. Então é só pegar e substituir 6 a 7 na expressão 1 do KB. Então vou ficar com KB sendo igual a concentração de HB+, que é o parêntese aqui, OH- mais Ca, vezes OH-, que é da minha expressão do KB. Isso sobre a concentração de B. Se a gente voltar aqui, ó, KB é igual a concentração de HB+, vezes OH- sobre concentração de B. Então tá aqui. Onde é que eu tô? Aqui. Né? Substituir aqui as 6 e 7 na 1. Pois bem, e aí agora, se eu, aqui no denominador, né, se eu pegar esse denominador e multiplicar ele aqui pelo KB, né, tá dividindo aqui, então eu vou ficar com CB vezes o KB, tá aqui, KB, CB, menos KB vezes OH-, KB, OH-. E aí distribui aqui agora, né, depois da igualdade, OH- vezes OH-, tá, OH- ao quadrado, mais o Ca, OH- aqui, ok? Bom, agora, organizando, né, essa expressão aqui, eu vou ficar com OH- ao quadrado. OH- ao quadrado aqui. Na esquerda ficaria menos, né? Então já estou passando, já estou multiplicando ele por menos 1 aqui também, tá? Estou fazendo duas coisas de uma vez só. Então, OH- ao quadrado, passa para cá, OH- ao quadrado. O KB OH-, ó, com esse Ca OH-, então, se eu passo esse CaOH- aqui para a esquerda, fica menos CaOH-, né? Só que como eu já estou trocando o sinal, vai ficar todo mundo positivo, né? Então fica o menos Ca, passa para cá, fica mais Ca. E o menos Kb, como eu estou multiplicando, né, por menos 1 já, vai ficar mais Kb também. Então, coloco tudo entre parênteses para deixar em evidência aqui o OH-. O que sobra aqui é o KBCB, que já está na esquerda aqui, seria mais KBCB, só como eu estou multiplicando tudo por menos 1, né, fica menos KBCB. Tá? Isso tudo é igual a zero. Então o OH- vai ser igual ao menos esse parêntese, tá? Menos o parêntese está aqui, que é o Ca mais o Kb, mais a raiz de parêntese ao quadrado, tá bom? Então o parêntese ao quadrado aqui, menos 4ac, o 4a é 1, o menos c, então vai dar mais 4kbcb, 4kbcb sobre 2a que é 1. Então sobre 2. Ok? Circulei aqui, então a gente tem uma expressão para OH- para o nosso tampão numa faixa básica. E aí o que falta a gente calcular? O nosso querido erro. O erro a gente tirou quando a gente cancelou o H+ lá do nosso balanço de cargas, tá? A gente sempre está fazendo isso. O meu balanço de cargas aqui, a somatória dele é 100, né, a parte positiva, e o meu H+ é o erro. Erro, então, é o 100 vezes H+ sobre essa soma aqui. 100 H+ sobre a soma. Essa soma, se a gente observar lá no nosso balanço de cargas, tá aqui o balanço de cargas, ó, nossa soma aqui, é o OH- mais o Cl. O Cl é o Ca. Concentração de equilíbrio de Cl é o Ca aqui, né? Então vou ficar no denominador com OH- mais o Ca. Tá? Por isso que aparece esse OH- mais o Ca aqui. Então é bem simétrico, tá? É bem parecido com as expressões que a gente tem para H+, tá? Quando a gente está na faixa ácida, tá? É tudo muito simétrico aqui. Pois bem, então se a gente voltar aqui
nos slides, a gente vai ver então, tá? Só a fórmula que a gente acabou de deduzir agora e o erro gerado em H+, tudo bem? Então, ó, se a gente, para a gente ver um exemplo aqui, ó, calcule o pH de uma solução 0,2 mol por litro em amônia, então a minha base está aqui, e 0,3 mol por litro em amônio, tá? No meu sal cloreto de amônio, tudo bem? Então o meu ácido está aqui, é o amônio, e a minha base está aqui, a minha amônia. Então eu tenho um tampão, como eu falei com vocês, né, eu sempre coloco o ácido antes da base aqui, então ácido barra base, né? Então a gente tem um tampão amônio, amônia, tampão NH4+, NH3, tudo bem? O Ka do nosso sistema, né, eu poderia dar o Ka, dar o Kb, aqui eu dei o Ka, 5,70 vezes 10 elevado a menos 10, é um Ka bem pequeno, tá? Esse Ka aqui, se eu comparar com o Kb, eu vou ver que o Kb, tá, Kw sobre Ka, o Kb ele é muito maior do que o Ka, não é isso que está acontecendo aqui? O Kb é maior do que o Ka. Significa que essa expressão aqui ela vai ocorrer mais para a direita do que esta daqui. Tá? Então eu vou ter mais amônia gerando OH- do que amônio gerando H+. Então quando eu preparar um tampão amônio e amônia, tampão amônio e amônia, tá? Como as concentrações aqui estão bem equivalentes, tá? 0,2, 0,3, estão bem próximas, bem altas, então realmente eu tenho um tampão. Esse tampão vai ser básico, vai ser um tampão na faixa básica. Ok, tudo certo? Então, se eu aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch, eu posso aplicar? Eu desenvolvi ela para faixa ácida? Não, eu desenvolvi ela considerando que Cb e Ca são muito maiores do que H+ e OH-. Então, eu desprezei tanto H+ quanto OH-. Na verdade, a gente desenvolveu a equação de Henderson-Hasselbalch para HA e A-, né? Mas na verdade ela serve para HB+, e B também. Tá? Então vamos ver como é que fica, porque na verdade o que a gente está desprezando são duas entidades, OH- e H+. Tá? Então ela acaba servindo para a faixa A básica também. Então o pH vai ser o pKa, a expressão inclusive é a mesma, tá? pKa mais log da base, o meu Cb, cadê o Cb? É o 0,2 aqui, sobre o meu Ca, que é 0,3. A expressão continua sendo exatamente a mesma. Só que o pKa agora, ele é lá perto de 10, tá? Perto aqui do meu menos 10 aqui, né? Então, pKa vai ser o menos log do 5,70 vezes 10 a menos 10, então pKa vai ser 9. Faz o log aqui dessa razão, é o menos 18, menos 0,18, perdão. Então 9 menos 9,24 menos 0,18, 9,07. Esse é o pH dessa minha solução aqui. Como eu utilizei a equação do Henderson-Hasselbalch, eu vou escolher um dos dois erros para trabalhar. O pH é alto, então pH 9 aqui, eu vou calcular o erro mais crítico, que é o erro em OH-. Quando eu calculo o erro em OH-, já está a fórmula aqui, o erro deu 10 a menos 3. Super ok, deu, né, super mais baixo do que 5%, então tá beleza, o meu pH realmente é 9,07. Se eu calcular aqui por curiosidade, tá, não sou obrigado a calcular, por curiosidade apenas, o erro em H+, eu vou ver que o erro é muito menor do que o erro em OH-, tá? Da mesma forma como a gente viu lá na região ácida, aconteceu agora de forma espelhada agora para a base, tá? Então, nesse exemplo 5 aqui agora, ó, se a gente trocar os valores aqui, ó, solução, calcule o pH de uma solução tampão, né, pH, concentração da minha base, amônia, 3 vezes 10 é menos 6 agora, tá bem diluído, tá? E o meu amônio aqui, o meu ácido, ele é 10 a menos 5, ele é maior do que a minha base, mas ainda é bem diluído também. Então, se eu calcular isso aqui pela equação de Henderson-Hasselbalch, provavelmente eu vou ter algum erro muito grande e o meu pH não vai ser aquele que estiver indicando. Então, se eu trabalhar aqui com tampão amônio-amônia, eu vou procurar trabalhar, já que minhas concentrações estão muito baixas, eu vou procurar trabalhar já com a expressão da faixa básica, né, que é a expressão de OH-, equação quadrática aqui, já está ela. Se eu substituir todos os valores,
eu vou ter que substituir o KB, tá? Essa expressão a gente obteve ela utilizando o KB. Então preciso de calcular o KB aqui, que é o KW sobre o KA que foi fornecido, tá? Tomar cuidado com isso aí. Então o KB está aqui, já substitui ele e substituo o resto das minhas constantes aqui. Eu tenho um CA, tenho um CB aqui também, tá? O CB aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6. O resto é tudo CA aqui e aqui, então eu tenho um CA aqui, que é o 10 a menos 5, né? 3, né, vezes 10 a menos 5 está aqui. E o 4 vezes o KB, aí aparece um KB de novo aqui fora, né? Dentro da raiz, sobre o 2 está aqui. Então eu achei a concentração de OH-, tá ela aqui. Quem tem OH- tem H+, que é o 10 elevado a menos 14 sobre o OH-. Então eu achei a concentração de H+. Menos log de H+, vai me dar o pH. Então eu sei que o meu pH é igual a 8,03, tá? Preciso de calcular um erro? Preciso. É o erro em H+, tá? Porque eu desprezei o H+ para chegar nessa fórmula aqui. Então o meu erro em H+ é igual ao erro 1 lá do meu tampão, do Henderson-Hasselbalch. É a mesma fórmula, tá? Então a concentração de H+ está aqui, 10 elevado a menos 8, tá? Esse pH que eu acabei de achar. E a concentração de OH- é o menos 14 mais esse pH aqui, tá? Mais a concentração analítica CA. Então tá o CA aqui. E aí o meu erro também da ordem de 10 a menos 8, ok. Super válido. Então meu pH é 8,03 de fato. Tudo bem? A gente pode fazer vários estudos aqui, mas vai ser tudo simétrico, tá? Em relação ao pH 7 aqui. Vai ser tudo espelhado, só que para cima do pH 7. Então eu vou ter aqui expressões semelhantes também. A equação cúbica, tá? Inclusive a equação cúbica para ácidos, ela vai funcionar para bases também, tá? É só eu ter o cuidado de utilizar o Ka aqui, não tem problema nenhum. Vai ser o Ka do amônio, que é aquele 10 elevado a menos 10. Mas aí eu posso utilizar tanto a equação de segundo grau, né, que ela abrange uma faixa maior de concentrações analíticas, tá? Então vai desde lá do 10 elevado a 0 até o 10 elevado a menos 6, por aí ela vai funcionar. Aí depende também, né, do seu sistema ácido-base. Nesse caso aqui funciona numa faixa maior do que se eu apenas utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, que é essa verdinha aqui, tá? Equação HH aqui, que ela é uma constante, né, pra gente aqui. Então chega um momento aqui que ela para de funcionar. E aqui circulado, ó, tá os pHs que a gente calculou. Por que eles estão fora dessa faixa aqui, pessoal? Por que eles estão fora dessa curva? Tá vendo? Um pH deu aqui, o outro também, o outro deu fora. Porque essa curva que eu fiz aqui, ela foi feita, né, foi construída utilizando o CA exatamente igual a CB. Tá? Então, nessa faixa aqui que é mais concentrada, o meu pH vai ser exatamente igual ao pKa, que é o 9,24. Tá? Que é mais alto aqui. Como eu calculei no exemplo 1 e no exemplo 2, né, o exemplo 2 está aqui, o Ca é diferente de Cb, então eu vou achar o meu pH fora desse pKa aqui, tá? Fora de 9,24. Tanto é que um deles foi 9,07 e o outro foi 8, tá? Tá inclusive bem fora aqui da minha faixa tamponante. Já não é um tampão mais. Esse exemplo 2 é um caso típico que eu não consigo mais resolver pela equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Essa equação aqui. Já não é mais um tampão, tudo bem? Ele está bem diluído aqui e as concentrações aqui são bem diferentes também, né? Uma da outra. Mas ela funciona ainda e funciona com essa equação aqui de segundo grau para OH-, tá? Funciona porque a gente vê inclusive que o nosso erro é abaixo de 5%. Então ela funciona porque ela está nessa faixa, aqui está acima de 10 elevado a menos 6, então continua servindo. Tudo bem? Bom, então essa foi a nossa primeira parte dos tampões, tá? Nossa primeira aula de tampões, que a gente viu até agora tampões puros, né? Sem adição. A gente só viu o efeito da diluição aqui até agora. O que acontece com o tampão?
quando eu diluo ele, né? Quando eu coloco mais água, e a gente vem andando aqui nesse eixo aqui da direita para a esquerda, eu vou diluindo, o tampão, o pH dele resiste, né? Fica mais ou menos constante aqui, uma ampla faixa de ordens de grandeza aqui, né? Lembrando aqui que a gente tem várias ordens de grandeza de diferença, né? Então eu posso diluir bastante um tampão, que o pH dele continua se mantendo bem estável. Depois ele não aguenta mais, tá? E aí ele começa a cair. A gente tem equações ainda para resolver isso, mas não é mais um tampão. E aí, se eu diluir muito mais, a gente passa a ter água pura, tá? Ou água praticamente pura, né? E por aí vai, com que o pH é 7. Então esse é o nosso perfil de diluição, tá? Retinho aqui, bem horizontal, né? E aí agora a gente vai ver, né, na próxima aula aqui, o que acontece quando a gente começa a adicionar ou uma base forte ou um ácido forte, tá? Isso aí é tema para a próxima parte, tudo bem? Então, um grande abraço aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.